Hello, students! Welcome again to your English class. Let's study about the possessive adjectives today. Possessive adjectives são os adjetivos possessivos. São essas palavras que nos indicam posse quando alguma coisa é de alguém. São todas essas palavrinhas que você está vendo aí nessa coluna em amarelo. Os adjetivos possessivos em inglês sempre estão relacionados com o dono da coisa, com a pessoa a quem as coisas pertencem, e não com os objetos. Vamos começar com a primeira pessoa do singular aqui, a pessoa é I. O adjetivo possessivo em inglês é my. My, portanto, pode significar meu, meus, minha ou minhas, dependendo de como a frase está em português. Perceba que a variação para o plural e para o feminino acontece apenas em português. Em inglês, cada adjetivo possessivo se relaciona apenas com uma pessoa e ele é invariável. A segunda pessoa em inglês é a mesma tanto no singular quanto no plural. E o adjetivo possessivo também. Porém, como em português nós temos a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, então eu coloquei separadinho aqui para você entender. Your, então, quando referindo-se ao singular, terá a tradução de teu, teus, tua ou tuas. Para a terceira pessoa do singular no masculino, temos o adjetivo possessivo his, que significa dele. Para a terceira pessoa no feminino, temos o adjetivo possessivo her, que significa dela. E lembre-se que a terceira pessoa do singular ainda tem o pronome neutro, para se referir a coisas, a objetos, a lugares, não é mesmo? O adjetivo possessivo nesse caso é a palavra its, que vai significar em português dele ou dela, dependendo de quem seja o dono. Para a primeira pessoa do plural, nós temos o adjetivo possessivo our, que traduzido para o português poderá ser nosso, nossos, nossa ou nossas. Agora, quando em português nós usamos a segunda pessoa do plural, teremos o pronome your aqui, igualmente na pessoa do singular ali no caso do inglês, porém a tradução no português fica no plural também. Eu coloquei aqui como tradução as palavras vosso, vossos, vossa ou vossas, mas em português nós não usamos muito essas palavras aqui. Nós preferimos falar que algo é de vocês. Então, essa tradução serve também. E para a terceira pessoa do plural, temos o adjetivo their, que pode ser traduzido em português como deles ou delas, dependendo de quem for o dono. Então, agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou mostrar um exemplo de cada um desses adjetivos possessivos para você, aqui na prática, para você entender como funciona o seu uso. Começando aqui com a primeira pessoa, então. Exemplos. My car is yellow. Nessa frase, a palavra my vai ser traduzida por meu, porque a palavra carro em português é masculina. Meu carro é amarelo. My books are yellow. Nesse caso, a palavra books ali está no plural. Então, eu vou traduzir my nesta frase por meus. Meus livros são amarelos. Na frase seguinte, eu vou traduzir a palavra my por minha, porque a palavra caneta em português é feminina. Então, my pen is black vai ficar minha caneta é preta. Na última frase, my boots are black, eu vou traduzir o adjetivo my por minhas em português. Minhas botas são pretas. Você percebeu que em todas essas frases, em inglês, o adjetivo possessivo permaneceu invariável? Muitas pessoas fazem confusão aqui na hora de usar os possessivos da terceira pessoa, confundindo com os da segunda pessoa. Isso acontece porque, em português, a nossa língua permite isso, com o uso da palavra seu, sua, seus, suas, não é mesmo? Às vezes o seu pode ser de você que está ouvindo ou dele, de alguém de quem nós estamos falando. E apesar de às vezes ficar meio ambíguo, nós nos entendemos, não é mesmo? Mas em inglês não existe essa possibilidade. Então me acompanhe aqui para você entender direitinho como é o funcionamento desses adjetivos possessivos aqui.
O que você vai fazer para nunca cometer um erro é riscar do seu vocabulário as palavras seu, sua, seus, suas, porque você nunca vai usá-las em inglês. Você vai ser bem claro. Quando algo for dela, você vai dizer her. Quando for dele, você vai dizer his. Quando for dela ou dele de um objeto, você vai dizer its. E você apenas vai usar a palavra your quando ela puder ser traduzida por teu, tua ou de você, algo que seja da segunda pessoa. Vejamos alguns exemplos práticos aqui. Eu quero traduzir essa frase: eu conheço Susan e o seu pai, para o inglês. Agora, nesse caso, o pai é de quem? É teu, de você que está me ouvindo, ou é da Susan? No caso de o pai ser da Susan, eu vou traduzir a frase desta forma aqui: I know Susan and her father. Que fica mais prático dessa forma: eu conheço Susan e o pai dela. Não deixe ambiguidade, não deixa dúvida sobre de quem é o pai, se é teu ou se é dela. Um exemplo aqui com o masculino. Eu quero dizer o seguinte: eu conheço o Homer e a sua família. Nesse caso, a família é tua ou é dele, será? No caso de a família ser do Homer, eu vou fazer a frase da seguinte forma: I know Homer and his family. Que traduzindo literalmente fica: eu conheço o Homer e a família dele. Não resta dúvida de quem é a família, e veja que o dele concorda com o Homer, e não com a família no feminino, como é o caso ali do português quando nós usamos a palavra seu, sua. Ela não concorda com o dono da coisa, e sim com o objeto. Então, só reforçando mais uma vez aqui, esta possibilidade não existe em inglês. Um exemplo agora onde o dono da coisa é também um objeto. Se eu quiser dizer essa frase aqui: este carro é novo. Sua cor é bonita. Sua, neste caso, é de você que está me ouvindo ou é do carro? Para o caso de a cor ser do carro, então em inglês a frase deverá ser feita desta forma aqui: This car is new. Its color is beautiful. Traduzindo fica assim: este carro é novo, a cor dele é bonita. Então aprenda desde cedo. Risque essas palavras do seu vocabulário: seu, sua, seus, suas. E aí você nunca vai cometer nenhum erro. Agora sim, vamos ver quando você vai usar a palavra your. Então, sempre que você puder traduzir por teu, teus, tua ou tuas. Ou seja, quando o dono do objeto for a segunda pessoa. Por exemplo, essa frase aqui: I know you and your family. Eu conheço você e a tua família. Dessa forma, não resta dúvida de quem é a família. Nesse caso, a família é de você que me ouve, de você com quem eu estou falando. Lembrando que a mesma palavra your no inglês também serve para o plural da segunda pessoa. Então, vosso, vossos, vossa, vossas, ou seja, algo que é de vocês. E para o plural da terceira pessoa, nós temos a palavra their, tanto para masculino quanto para feminino, e também para objetos. Eu vou dar alguns exemplos para você aqui. Vamos começar pelo feminino. The princesses are pretty. Their dresses are pretty too. Eu estou falando assim: as princesas são bonitas. Os vestidos delas são bonitos também. Um exemplo ali no masculino plural. The dwarfs are short. Their hats are funny. Traduzindo fica assim: os anões são baixos. Os chapéus deles são engraçados. Um exemplo agora onde o dono da coisa também é um objeto. Vejamos. The cell phones are old. Their model is obsolete. O que eu estou dizendo é: os celulares são velhos. O modelo deles está obsoleto. Deles de quem? Perceba que o dono do modelo, nesse caso, é um objeto, o celular. Agora eu trouxe aqui para você alguns exemplos de quando você usa o adjetivo possessivo na segunda pessoa do plural, para dizer então que algo é de vocês. Vosso, vossos, vossa, vossas. Veja esses exemplos aqui comigo. Your car is yellow.
O carro de vocês é amarelo. É um carro só, mas os donos são vários. Na segunda frase está assim: Your cars are yellow. Agora são vários carros. Os carros de vocês são amarelos. Perceba que, independentemente de o carro ser singular ou os carros estarem no plural, o your permanece invariável. No terceiro exemplo está assim: Your house is big. A casa de vocês é grande. Uma casa só, mas vários donos. E no quarto exemplo, agora temos casas no plural. Your houses are big. As casas de vocês são grandes. Agora, dois exemplos aqui com a primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural é nós. Então, o adjetivo possessivo referente a nós é nosso, nossos, nossa, nossas, que em inglês é a palavra our. Então, eu trouxe dois exemplos aqui. O primeiro está dizendo assim: Our teacher is great. Nossa professora é ótima. Veja que é uma professora só, mas os donos são vários. E o outro exemplo que eu trouxe é: Our books are the best. Nossos livros são os melhores. Agora, então, um exemplo no plural. São vários livros e vários donos. Bom, eu já vou me despedindo por aqui. Eu deixo para vocês aqui no finalzinho a tabelinha novamente, caso você queira copiar, fazer um print aí. Espero que você esteja aproveitando muito e gostando também de aprender inglês. Isso é tudo por hoje. Bye bye, people. See you next class.